Estamos de volta. A analista processual do MPDFT esclarece ao estudante detalhes da carreira. Como é que é o relacionamento assim, com as promotorias, o promotor, os procuradores? Como é esse relacionamento? Olha, o analista processual, ele trabalha diariamente realmente como um parceiro do promotor. A gente está para facilitar um trabalho, né? A gente tem uma análise de um processo às vezes mais complexo, e você tenta tornar aquilo mais digerível, né? Uma coisa mais facilitada, né? Eu, como analista processual das promotorias de defesa do patrimônio público social, eu estou vinculada diretamente a um único promotor. Mas existem casos de outros analistas que atuam conjuntamente com 8, 10 promotores de justiça, simultaneamente. E que promotorias são essas? São diversas as promotorias que o Ministério Público do DF tem em seu quadro. Eu poderia dizer, por exemplo, a promotoria de consumidor, né, que defende os direitos individuais homogêneos, os direitos coletivos. Temos também promotorias da família, promotorias que tratam de matérias cíveis, da promotoria criminal também, que é um dos carros-chefes do Ministério Público, né, de uma forma geral. Temos promotorias de fazenda pública, promotorias de defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural, defesas do idoso, do adolescente, do menor, do deficiente físico. Então, realmente são diversas as possibilidades, o leque é muito grande. Todas essas com analistas processuais. Agora, uma em maior quantidade que outra, como é que é essa distribuição? Essa divisão é feita de acordo com a atuação, né, com a demanda de cada uma dessas promotorias. Então, é feito um estudo para fazer esse levantamento, e aí, a partir disso, é que se chega à conclusão de quantos analistas seriam necessários para cada promotoria, né, para cada área. Vamos saber mais sobre o concurso de analista processual com o professor João Trindade. A segunda dica muito importante é que o aluno tem que ter cuidado com o foro por prerrogativa de função, não só dos membros do MPU, mas também de outras autoridades da República. Então, por exemplo, o foro por prerrogativa de função do presidente da República. Ele é julgado por crimes comuns no STF e por crimes de responsabilidade no Senado Federal, sempre se a Câmara autorizar o processo por 2/3 dos seus membros. Por outro lado, no que se refere aos membros do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, ele segue o foro do presidente, ou seja, ele é julgado por crimes comuns no STF e por crimes de responsabilidade no Senado Federal. Membros do MPU que atuem em tribunal, não interessa qual é o tribunal, não interessa qual é o ramo do MPU, membro do MPU que atue em tribunal vai ser julgado no STJ, tanto por crimes comuns quanto por crimes de responsabilidade. E, por fim, os membros do MPU que não atuem em tribunais, ou seja, que atuem apenas na primeira instância, eles vão ser julgados nos TRFs, nos Tribunais Regionais Federais, a não ser que tenham cometido crimes eleitorais, quando então serão julgados nos Tribunais Regionais Eleitorais. Como é o plano de carreira assim, do analista processual? Ele tem previsão na lei, atualmente, na Lei 11.415 de 2006, e ela prevê algumas situações que para muitos pode ser um motivo de descontentamento, para outros tanto já uma alegria imensa. A partir dessa lei, né, que foi publicada no dia 15 de dezembro de 2006, não se permitiu mais ao analista processual exercer a advocacia privada. Isso, então, foi um motivo de descontentamento, como eu disse. Mas para outros tantos não, porque ela prevê uma série de benefícios, né? Agora, com relação à remuneração, que eu acho que é o assunto que mais interessa a todos que estão, né, todos os telespectadores e quem almeja realmente ingressar no quadro, a gente tem previsão de muito em breve vermos nosso plano de carreira aprovado. Tramita atualmente no Congresso Nacional, né, mais especificamente na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, o projeto de lei 6697 de 2009, que prevê um reajuste para a carreira, né, tanto dos técnicos como os analistas, como um todo, justamente para que haja agora uma equiparação, ou pelo menos tentar aproximar um pouquinho dessa distância que foi se criando com a valorização de algumas outras carreiras e em detrimento da nossa. Ana, e também tem um projeto de lei do Senado que acaba de passar na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que prevê a abertura de 6.000 cargos. Isso vai causar um inchaço nesse mercado ou ele vai preencher uma lacuna? A quantidade de cargos foi aprovada e acredito que se mantenha. Esse número de vagas realmente
Agora, ele vai praticamente dobrar o quadro do Ministério Público da União, isso em âmbito nacional. No caso especificamente do Ministério Público do DF, territórios, a gente vai mais que dobrar o quadro. Então, esse é um momento muito propício. Nós, muito em breve, inauguraremos um prédio novo, um edifício novo, que poderá acomodar tranquilamente todos esses servidores. Então, é uma notícia boa. Excelente. Ana, você mencionou que é vedado ao analista processual advogar para fora. Você é advogada, e aí? Todos os analistas processuais que ingressaram no quadro do Ministério Público da União após a publicação dessa lei 11.415, de 15 de dezembro de 2006, não puderam mais exercer a advocacia. Na verdade, no momento da posse do analista processual, ele tem que assinar uma declaração de que não mais exercerá aquelas atividades, né, para que seja compatível com o exercício do analista processual. O que ocorre na prática é o cancelamento do registro. Não é um caso de suspensão, né, não é uma questão temporária. Você continua sendo aprovado na Ordem dos Advogados do Brasil, no caso da sua seccional. Agora, a numeração da OAB você perde. Você resgata o seu registro com uma outra numeração. Você não precisa fazer uma nova prova. Só que tem que entrar com um pedido para que seja dada uma nova numeração. A inscrição, ela passa a ter uma nova numeração. Quais são, assim, para você, as vantagens e as desvantagens de ser um analista processual? Muitas pessoas veem como desvantagem a impossibilidade de exercer a advocacia. Apesar de ter sua justificativa, eu até entendo bem pertinente, muitos não veem isso com bons olhos. Um outro ponto seria justamente a falta de autonomia do analista processual. O analista, ele, quando defende uma tese, ele tem que ter certeza de que aquela tese se compatibiliza com os entendimentos daquele promotor que vai assinar aquela peça. Então, a gente não pode simplesmente defender os ideais que julgar mais pertinentes, mais adequados para aquela situação. Não, você tem que ter sempre o aval do promotor. E isso é muito interessante também, porque no final das contas, a gente acaba aprendendo muito e tem uma troca muito positiva, uma troca intensa. Então, acho que isso, apesar de negativo por um ponto, você ganha de um outro lado. Agora, com relação aos aspectos positivos, eu acredito que, para os telespectadores, eu acredito que a parte remuneratória seja ainda um atrativo, porque na realidade brasileira a gente vê que o salário do analista, ainda mais agora com essa perspectiva de estar sendo ainda mais valorizado, né? Ela realmente consegue te dar uma boa qualidade de vida, né? A terceira dica do professor sobre o concurso de analista processual diz respeito à resolução da prova. Quando você for resolver a prova, vá logo olhar a prova de redação. Dê uma olhada geral nas questões, procure resolver primeiro aquelas questões mais fáceis e se dedique bastante à prova de redação, sem esquecer as demais matérias. Mas é muito importante que você tenha cuidado, porque o CESP costuma cobrar uma prova interligada. Então, as questões da prova objetiva podem também fazer referência a um tema da redação. E na redação, procure ser claro, procure expor suas ideias com clareza, procure evitar termos excessivamente técnicos e use a linguagem jurídica apenas no que for estritamente necessário. Com isso, você vai ter uma boa prova objetiva, você vai ter uma boa nota na prova de redação e você será, então, um analista processual do MPU. Vamos ao intervalo. No próximo bloco, você descobre os livros indicados pela analista Ana Félix para se dar bem nas provas do concurso do MPU.